Vamos então entrar no capítulo 3 de Lucas, meus irmãos. Nós estamos numa era de mudanças rápidas, constantes, e vemos isso o tempo todo. Até porque, com certeza, tudo ao seu redor pede atualização. Aplicativos, sistemas, métodos de trabalho, rotinas da vida, tudo pede atualização. E nós somos treinados a acreditar que se algo não está funcionando, é simples, troca. Basta uma nova versão, um novo hábito ou uma nova aparência, o que faz com que a gente corra atrás de reinvenções pessoais, reinvenções profissionais, qualificações e mais qualificações o tempo todo, na esperança de que um ajuste externo, algo que vem de fora, possa resolver um problema interno. Mas na prática, continuamos muitas vezes cansados, frustrados pelas coisas não funcionarem como nós gostaríamos que funcionassem, e às vezes espiritualmente desalinhados por conta de toda essa correria. A Escritura nos confronta com uma verdade bem incômoda. O nosso maior defeito não está na superfície da vida, mas no coração. É algo muito profundo. Então, como um GPS que insiste em recalcular a rota, porque nós seguimos teimosamente pelo caminho errado, Deus, em sua graça, interrompe essa nossa falsa sensação de progresso e nos chama, não para uma maquiagem espiritual, Ele nos chama para um arrependimento verdadeiro, para uma mudança profunda de direção em nossa vida. Entendemos, irmãos, que esse mau funcionamento não é parcial, é total. Todas as áreas da nossa vida têm uma espécie de defeito. Nós não vamos dizer que é um defeito de fábrica, afinal Deus nos fez, mas é um defeito por conta do pecado que nós herdamos de Adão. O pecado que afetou todas as áreas do ser humano, a mente, a vontade, os afetos, os desejos. Então nós não estamos apenas desinformados. Veja só que a informação veio alta agora, né? Nós estamos espiritualmente incapacitados. Algo que não depende de nós para mudar. Por isso, a verdadeira mudança não começa em nós. Começa fora de nós. É algo de fora para dentro. Nós precisamos de uma palavra que venha de Deus, não de dentro do nosso próprio coração. E Lucas deixa isso claro ao iniciar esse capítulo 3, ancorando esse agir divino na história concreta. Por isso nós vamos ver nomes, vamos ver lugares, vamos ver acontecimentos reais. Porque a transformação que Deus promove nunca é fruto de um impulso emocional, mas é uma resposta à soberania de Deus, daquele que governa o tempo, daquele que invade a história para cumprir as promessas que Ele havia feito. O arrependimento, portanto, não é uma iniciativa humana em busca de Deus. Pelo contrário, é uma resposta obediente ao Deus que vem ao nosso encontro, ao encontro de pecadores perdidos. E é por isso que a Bíblia fala que o arrependimento é um dom de Deus. E num cenário como esse, nós somos apresentados ao ministério de João Batista e ao batismo de Jesus. O texto vai nos ensinar que a mudança cristã tem fundamentos claros. Ela nasce na palavra de Deus, ela se evidencia em frutos visíveis, e ela encontra o seu centro na pessoa do Messias, que era extremamente esperado naquele momento específico da história. Deus não age no vácuo, nem fora da realidade. Ele usa o que nós vamos ver no texto, e o que nós vemos na nossa vida, contextos políticos, contextos sociais e contextos espirituais, e Ele faz isso para preparar o caminho da sua própria glória. Então, ao ouvirmos esse chamado de João, nós seremos confrontados com
a inutilidade de confiar, por exemplo, em nossa herança religiosa, em nossos títulos, ou em nossa moralidade. Eu sou uma pessoa boa. A esperança não está em quem pensamos ser, mas está naquele que vem depois, que é mais poderoso, que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então, diante desse chamado, não somos convidados a melhorar a rota da nossa vida, mas a mudar completamente de direção, voltando-nos para Cristo, que é o único capaz de nos reconciliar com Deus. Às vezes nós conversamos com pessoas que estão passando por problemas, e elas te afirmam com convicção: eu vou melhorar. Ela pode até tentar, mas sem Deus, meus irmãos, é impossível, porque é Deus quem gera o arrependimento em nós. E o tema do nosso sermão de hoje é chamados à mudança. Chamados à mudança. E em resumo nós veremos de forma muito simples que o arrependimento prepara o caminho de volta para Deus. O arrependimento prepara o caminho de volta para Deus. E em primeiro lugar, Deus chama ao arrependimento. Nós leremos Lucas capítulo 3, primeiramente dos versos 1 a 6. Lucas capítulo 3, do 1 a 6, estará projetado aqui para nós, e diz assim a palavra do Senhor: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região nas imediações do rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Até aqui esse trecho da palavra do Senhor. Crianças, eu quero que vocês desenhem alguém limpando uma estrada cheia de pedras e folhas, tá bom? Alguém limpando uma estrada cheia de pedras e folhas. Queridos irmãos, Lucas nos conduz a uma virada decisiva da história que nós estamos vendo até aqui. Porque até aqui nós acompanhamos anúncios, nascimentos e longos períodos de silêncio. Mas agora a narrativa dá uma acelerada. Deus volta a falar. Mas Lucas faz questão de mostrar onde e quando isso acontece. Ele conecta o ministério de João Batista à grande tradição profética do Antigo Testamento, como Isaías e Jeremias. E ele faz isso deixando claro que essa não é uma nova história, sem continuidade com aquilo que passou, mas é a continuação do mesmo plano redentor, iniciado por Deus muitos e muitos séculos antes. O que está em jogo aqui não é apenas um pregador meio estranho, meio excêntrico no deserto, mas é o cumprimento fiel das promessas do Senhor. E esse cenário também é profundamente político. Nós vimos aqui vários nomes. O texto se passa sob o domínio do Império Romano, em um mundo que era marcado por opressão, por desigualdade, por falsas promessas de paz. Calma, não é o Brasil de 2026, para você ver que não há nada novo debaixo do céu. Lucas quer que saibamos, a salvação de Deus não acontece à margem da história, nem fora da realidade dura da nossa vida. Deus age no meio de impérios, de crises e de sistemas injustos. Deus não espera o mundo melhorar para Ele intervir. É nesse contexto quebrado que o chamado ao arrependimento ecoa com força, não como uma fuga da realidade. Não, nós temos que esquecer de tudo porque
o mundo é ruim, não é isso, não é uma fuga da realidade, mas é uma confrontação direta da realidade. É a explicação da realidade na qual nós vivemos. Então Lucas começa listando governantes poderosos: Tibério César, Pôncio Pilatos, Herodes Antipas, homens que tinham exércitos, tinham influência e autoridade política. Só que a palavra de Deus não veio a nenhum deles. Ela não desceu sobre palácios, não desceu sobre gabinetes, sobre centros de decisão. A palavra vem a João lá no deserto. Isso não é um detalhe literário, uma coisa apenas bonita, é teologia pura. Porque Deus escolhe revelar sua vontade longe dos lugares de prestígio humano, mostrando que o reino que ele inaugura não funciona segundo essa lógica do poder que a gente entende aqui. O que com certeza nos traz um confronto direto, porque Deus não depende de estruturas humanas para agir. Deus não está preso a centros de influência, nem impressionado com títulos de pessoas poderosas neste mundo. A soberania de Deus se manifesta justamente ao chamar quem Ele quer, onde Ele quer, na hora que Ele quer. E João, então, não surge porque se qualificou. João surge porque foi separado por Deus. E ser santo significa isso, ser separado. O arrependimento começa quando percebemos que nós não controlamos o tempo e nem os meios do agir divino. Então o deserto não é um acaso. Inclusive, quando nós olhamos para a história bíblica, o deserto sempre é um lugar de formação, um lugar de confronto, um lugar de recomeço. Foi no deserto que Deus formou Israel como povo da aliança. E agora é ali que Deus prepara o caminho para o Messias, para o Salvador. João aqui ecoa Isaías 40 e descreve que essa preparação foi uma obra profunda de Deus. Vales sendo aterrados, montes sendo rebaixados, caminhos tortuosos sendo endireitados. Essa imagem, meus irmãos, traz com clareza um desconforto muito grande, que é o fato de que Deus não propõe pequenos ajustes morais. Não é você deixar de falar o palavrão, não é você deixar aquela mentirinha. Deus não propõe coisinhas, Ele não quer arrumar o seu coração. Ele exige uma transformação total e radical. O orgulho precisa ser derrubado. A desesperança precisa ser preenchida. Nada pode continuar como está. E esse chamado não vem como uma sugestão, mas como uma necessidade divina. João não diz: olha, seria bom mudar, hein? João diz: preparem o caminho do Senhor. Isso nos mostra, irmãos, que o arrependimento não é algo opcional. O arrependimento não é algo negociável. Ele é a resposta adequada à iniciativa soberana de Deus. Aqui o conceito que nós vemos de caminho ganha um peso teológico, porque não é um homem tentando chegar até Deus, mas é Deus abrindo o caminho para vir ao encontro de pecadores. O arrependimento não constrói uma escada que nos leva até o céu. O que o arrependimento faz é remover os obstáculos para que a graça do Senhor alcance o coração. E o objetivo final desse movimento é claro, é que toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Essa é uma declaração explosiva, grandiosa, porque a salvação não é restrita, não é elitista ou limitada a pessoas que têm uma herança religiosa. Ela transforma todas as fronteiras, ela atravessa todas as fronteiras sociais, as fronteiras culturais e espirituais. Deus não é limitado a um gueto, meus irmãos. Deus é o Deus de todo o mundo. E diante desse chamado, ninguém está elevado demais para não precisar se arrepender, que é o que nós vemos muitas vezes quando conversamos com pessoas que não conhecem a Deus. Eles dizem que não tem do que se arrepender.
que levam uma vida honesta, trabalham, criam seus filhos, me arrepender de quê? Não existe ninguém elevado demais, mas também não existe ninguém quebrado demais para não ser alcançado. Aquele que diz, eu não tenho jeito, para mim não dá, eu estou no fundo do poço, não existe isso. O nivelamento da estrada é a demonstração de que todos chegam da mesma forma, pela graça, e não por aquilo que nós fazemos. Então, ao citar Isaías 40, Lucas confirma que João é o mensageiro prometido, o mensageiro que anuncia que o tempo da espera acabou. Deus está visitando o seu povo, é isso que nós vemos desde o início do Evangelho de Lucas, e esse anúncio também carrega urgência. O arrependimento não pode ser algo para um dia, mas é para agora. Não pense que você vai ter tempo, não, um dia eu vou resolver isso, eu vou me arrepender dos meus pecados, é hoje. O chamado do Senhor para você é hoje, porque você não sabe quantos minutos de vida terá. Então o chamado do arrependimento é urgente. Quando Deus fala, meus irmãos, não é apenas para nos informar, mas é para nos confrontar, é para despertar a nossa alma, para nos transformar. O que significa que ignorar essa voz é permanecer nessa estrada bloqueada. Ouvir a voz do Senhor é permitir que o Senhor prepare o caminho até nós. Mas em segundo lugar, meus irmãos, o arrependimento muda a vida. Vamos ler agora dos versos 7 ao 14. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam fruto. Espera aí, vocês vão mudar aí? Então vai lá, pode ir lá no produzam. Aí, agora eu deixo com vocês, vamos lá. Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, as multidões perguntaram a João, o que é que devemos fazer? Ele respondeu, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse, não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Até aqui este trecho, meus irmãos. Agora, crianças, eu quero que vocês desenhem uma macieira, que é uma árvore de maçãs, tá bom? Carregada de frutos vermelhos e bem doces, beleza? Uma macieira carregada de frutos vermelhos e doces. Então, queridos, quando João Batista começa a pregar, multidões vão até ele. E dentro dessa multidão, existe vários tipos de pessoas. Existem pessoas religiosas, existem pessoas curiosas. O que está acontecendo no deserto? Tem um doidinho lá, umas roupas esquisitas pregando. Existem pessoas sinceras, que estão indo ali de fato porque o Senhor preparou o coração delas para aquele momento. E existem também pessoas oportunistas, que querem aproveitar aquela oportunidade para tirar algum tipo de proveito. No meio destes, muitos buscavam o batismo como quem busca um seguro espiritual, um amuleto, como se naquela água houvesse um poder especial que protegesse a pessoa de todas as coisas. Mas as pessoas buscavam esse amuleto sem mexer no seu jeito de viver. Então João percebe isso rapidamente e não suaviza a mensagem. João seria facilmente cancelado nos cultos de hoje, se ele falasse o que foi falado aqui. Ele entende que o arrependimento não é um ritual, um passo a passo, faça isso, depois isso e pronto. Não é. Não pode ser algo para aliviar a consciência, mas é uma resposta profunda à santidade de Deus.
João também confronta a falsa segurança muito comum, que é a confiança de herança espiritual. Muitos achavam que, porque eram descendentes de Abraão, estavam automaticamente em paz com Deus. Eu sou da terceira geração de presbiterianos. Meu tio era pastor, meu avô era presbítero, pronto, estou garantido. João desmonta toda essa ilusão. A aliança de Deus nunca foi um crachá de pertencimento. A aliança de Deus sempre foi um chamado à fidelidade. E só é fiel quem se arrepende. Deus não está interessado apenas em quem diz, eu sou crente, eu sou do povo de Deus. Aliás, venha para a pregação da noite, que você vai entender sobre os 83,6% de pessoas que se dizem cristãs no Brasil. Deus está interessado em quem vive como povo de Deus, em quem fala e age como povo de Deus. E João atua como um profeta, que vai peneirar os corações, separando essa aparência da realidade, separando folhas secas e vazias de frutos. Então ele começa com essas palavras duras, raça de víboras. Olha, as pessoas foram ouvir João pregar e ele estava chamando ela de cobras. Estão entendendo o peso disso? E isso não é uma grosseria gratuita. É um diagnóstico espiritual de alguém que estava próximo de Deus e que percebia as motivações das pessoas. Ele expõe um coração enganoso que quer escapar da ira de Deus, mas não quer abandonar o pecado. Eu quero o Senhor, mas eu quero o pecado junto. E João deixa claro que ninguém foge do juízo apenas passando por um rito religioso. Esqueça isso, meus irmãos. Liturgia é maravilhoso, traz ordem, os ritos religiosos são bonitos, são simbólicos, mas eles não garantem nada a você. O batismo sem arrependimento verdadeiro vira um teatro. E isso é essencial, porque a graça de Deus não nos cobre para que a gente continue as mesmas pessoas. Ela nos alcança para nos transformar, porque onde a graça chega, o pecado perde o conforto. Então, se você peca tranquilamente, você já deve se perguntar, a graça entrou aqui mesmo? O Espírito Santo habita em mim? Como é que eu consigo ficar tão longe de Deus? Isso deve nos incomodar. Mas em seguida, João ataca esse orgulho religioso. Ele diz que Deus pode levantar filhos de Abraão até das pedras. E isso é um golpe direto na autossuficiência espiritual que alguns judeus carregavam naquela época. João estava dizendo, olha, ninguém nasce salvo. Ninguém se sustenta diante de Deus por sobrenome, por tradição ou por tempo de igreja. Eu estou na igreja há 30 anos, eu sirvo em 3 ministérios, eu não falto um domingo há 3 anos seguidos. Isso, meus irmãos. E aí ele diz que o machado colocado à raiz das árvores, o machado está colocado à raiz das árvores, e isso é para mostrar que Deus não faz uma poda superficial. Ele não vai ali nas folhinhas, Ele trata da raiz. Porque uma vida que não produz fruto, ela não está apenas fraca, ela está morta. Então é maravilhoso ter esse diagnóstico espiritual, porque Deus quer nos acordar. A palavra de Deus não é brincadeira, e nós não somos chamados a viver um cristianismo cultural. Nós somos chamados a viver a profundidade da fé. O juízo é sério, porque Deus leva a sério aquilo que Ele mesmo plantou. Então, diante dessa mensagem, algo muda. O povo para de discutir e começa a perguntar. Então, João, diante disso, o que nós devemos fazer? E essa é a pergunta do arrependimento genuíno. Não é mais o que eu sinto, o que eu estou sentindo aqui, mas é como eu vivo agora. Como eu levo o meu dia a dia diante de Deus. E aí João responde de forma simples, mas ao mesmo tempo desconcertante. João vai para a generosidade. Quem tem 2 túnicas, reparta. O arrependimento começa quando o meu perde força e o nosso começa a ganhar espaço. Sabe por quê, meus irmãos?
Porque a fé que não toca o bolso, o tempo, a agenda, ainda não saiu da teoria. É apenas ouvir mensagens bonitas, ou nem tanto assim. Então João fala com grupos específicos nesse momento. Aos publicanos, que eram conhecidos pela corrupção, ele não manda mudar de profissão, ele manda mudar a postura. Já aos soldados, homens armados, homens temidos naquele tempo, ele exige justiça, autocontrole e contentamento, que é algo importantíssimo. E isso nos mostra que o arrependimento não cria uma vida espiritual paralela. Agora a gente fica distante de tudo, a gente tem que mudar, eu tenho que virar pastor, todo mundo tem que virar pastor. Não é isso. O arrependimento invade o nosso trabalho, os nossos contratos, as nossas decisões diárias, os nossos relacionamentos. Seguir a Deus não é fugir do mundo, é viver no mundo de forma diferente. Porque onde antes havia abuso, agora vai haver temor de Deus. Onde havia ganância, agora vai haver limites claros e certeza do sustento do Senhor. E tudo isso revela que o reino de Deus inaugura uma nova ordem de vida. O reino de Deus muda completamente a forma de pensarmos. E o bom fruto não é o preço da salvação, mas é a evidência da salvação. Quando nós frutificamos, nós mostramos que Deus já habita em nós. E João prepara o caminho para Jesus, mostrando que ninguém está pronto para o Messias, enquanto tenta manter áreas da vida intocáveis. Aqui não, Senhor, não mexe aqui não. Eu gosto muito disso. A salvação, meus irmãos, é deixar todas as defesas. É viver aquilo que a gente canta. Tudo entregarei. Será? A salvação é isso. É colocar todas as coisas diante do Senhor. Ela nos torna novas criaturas. E o arrependimento que Deus opera transforma pessoas egoístas em instrumentos de cuidado. Pessoas exploradoras em servos das outras pessoas. Transforma religiosos em discípulos. Talvez a transformação mais complicada seja aqui. Seja para aqueles que aprenderam a viver uma religiosidade de aparência e que precisam ser desconstruídos disso, para deixar que o Deus vivo entre na sua vida, e não apenas um conjunto de regras de faça ou não faça. Mas por fim, meus irmãos, o arrependimento leva a Cristo. Vamos ler agora dos versículos 15 ao 22. Versículo 15. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, para limpar a sua eira e recolher o trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras ainda esta: mandou prender João. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado, em você me agrado. Até aqui o texto bíblico, meus irmãos. O último desenho que vocês farão, crianças, é de uma pomba descendo do céu, tá bom? Uma pomba descendo do céu. À medida que João pregava, irmãos, algo começou a acontecer aqui no coração do povo. A expectativa foi sendo gerada. As pessoas sentiam que Deus estava se movendo novamente depois de muito tempo de espera e silêncio. E a pergunta surgia naturalmente: será
que esse homem é o Cristo? Então João percebe essa tensão e não permite que as pessoas fiquem confusas. Ele entende que arrependimento verdadeiro nunca termina no pregador. Arrependimento verdadeiro não termina na experiência ou no movimento espiritual, ele sempre aponta para alguém maior. E esse momento conecta toda a história bíblica, Antigo e Novo Testamento, o cumprimento das promessas ali na pessoa de Jesus. O batismo de Jesus não acontece por acaso, ele carrega as promessas que haviam sido feitas a Davi, a esperança do servo sofredor anunciado por Isaías e o anseio de um povo que estava cansado de esperar. Então aqui, o tempo de preparação se encerra e o caminho foi de uma vez por todas aberto, porque agora o próprio Filho de Deus entra em cena para assumir publicamente a sua missão redentora. Quando o povo começa a cogitar que João seja o Messias, ele responde com profunda humildade e clareza. Ele não negocia sua identidade e nem aceita um lugar que não é seu. Ele afirma que existe alguém mais poderoso, alguém diante de quem ele não é digno nem de desamarrar as sandálias. João se coloca no seu lugar. Ele sabe a distância entre ele e Cristo. E ele nos ensina que arrependimento verdadeiro nos livra do desejo de ser o centro de tudo. Nós não queremos ser o centro, nós queremos apontar para aquele quem é o centro. Quem se arrepende não quer aplausos, mas quer apontar para Cristo, é isso que ele mostra. Mas João também mostra a diferença entre a obra dele e a obra de Jesus. Ele, João, batiza com água, um sinal externo. Jesus batizará com o Espírito Santo e com fogo, uma obra interna, profunda e transformadora. O que nos lembra que a mudança real não vem do nosso esforço, mas da ação soberana de Deus no nosso coração. Cristo não apenas perdoa pecados, Ele nos dá um novo poder para que a gente viva para Deus. Agora a gente consegue lutar contra o pecado por causa da obra interna que o batismo de Cristo faz em nosso coração. Mas o batismo de João era um batismo de arrependimento, era um sinal visível de confissão de pecados e também de preparação para a chegada do Messias. O batismo de João não regenerava, não salvava, mas apontava para a necessidade urgente de mudança e de fé. Já o batismo de Jesus não foi um ato de arrependimento pessoal, porque em Jesus não havia pecado algum, ele não precisava se arrepender de algo, mas ele foi um gesto de identificação substitutiva. Ele foi ser batizado para mostrar que ele cumpriria absolutamente toda a lei em nosso lugar. Ele já havia sido circuncidado e agora ele é batizado para cumprir de forma cabal a lei do Senhor. Cristo vai às águas não para confessar os seus pecados, mas para assumir publicamente o lugar de pecadores como você e eu, e iniciar o caminho que levaria à cruz. Ali era o início de tudo. Então quando João afirma que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo, ele está apontando ali para a obra interior e soberana que só Deus pode fazer. O Espírito Santo é quem regenera o nosso coração, é quem aplica a salvação a nós, é quem une o crente a Cristo através da obra de regeneração, é quem produz nova vida. Já o fogo por sua vez fala tanto de purificação de pecados, porque o fogo tem esse poder de purificar as coisas, mas ele também fala sobre o juízo que Cristo enfrentaria em nosso lugar. Esse batismo com o Espírito não é uma experiência posterior ou uma experiência separada da conversão, mas é a obra inicial e decisiva de Deus quando Ele entra na vida do pecador e salva o pecador. E a imagem que nós vemos da eira deixa claro que o Messias não vem apenas para confortar, Ele vem para purificar, Ele separa o trigo da palha. O que nos lembra que o arrependimento tem um alvo sério: santidade. Nós,
você e eu somos chamados à santidade. O reino de Deus não é um espaço onde tudo se mistura, mas é um espaço onde a justiça do Senhor prevalece. E essa palavra confronta a nossa tendência de querer um Cristo que salve sem transformar, que abrace sem corrigir. Jesus vem fazer algo completo. Ele não é superficial. Então, quando ele entra com tudo. E quando Jesus se apresenta para ser batizado, primeiro ele surpreende a todos. Ele não precisava se arrepender, mas se coloca na fila dos pecadores. Mais um ato de humildade e de humilhação do Deus Todo-Poderoso aqui nessa terra. Isso nós podemos chamar de solidariedade redentora. Jesus se identifica conosco para que mais tarde nós sejamos identificados com Ele em sua santidade. Então Lucas destaca que enquanto Jesus orava, o céu se abriu. E a oração aqui não é um detalhe, é o ambiente da revelação de Deus. O arrependimento que nos leva a Cristo também nos conduz a uma vida que dependa do Pai. E seguindo o exemplo de Jesus, nós somos chamados a orar. E então o Espírito Santo desce em forma corpórea como uma pomba, o que não é uma emoção confusa, mas é uma ação concreta de Deus. O Espírito unge Jesus para a missão que ele faria. E em seguida, a voz do Pai ecoa: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Aqui, o céu confirma o que a terra ainda iria aprender. A terra iria aprender que Jesus é o rei prometido, é o servo obediente. Ele é amado antes de fazer qualquer milagre público, mostrando que a missão de Jesus nasce da aprovação do Pai, não daquilo que ele faz, da performance dele. E nesse batismo de Jesus, a Trindade se revela de forma clara e gloriosa, mostrando que a salvação é obra desse Deus, que é um Deus triuno. O Filho está ali nas águas, obediente e disponível para cumprir essa missão redentora do Pai. Enquanto isso, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea, ungindo o Filho e capacitando o Filho para o ministério que ele iria realizar aqui na terra. E o Pai fala dos céus, declarando o seu amor e a sua aprovação. Que texto rico e lindo, meus irmãos. Não são três deuses agindo separadamente, mas é um único Deus em três pessoas, plenamente envolvido na redenção, trabalhando em conjunto, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai planeja a salvação, o Filho executa a salvação e o Espírito aplica a salvação na sua vida. No batismo de Jesus, essa verdade deixa de ser algo abstrato, algo que nós não vemos, e se torna algo visível. Então a mudança que Deus exige do seu povo nasce desse Deus triuno que age em perfeita unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, o nosso arrependimento não se sustenta na força da nossa decisão de aceitar a Cristo, mas na ação coordenada do Pai que chama, do Filho que salva e do Espírito que transforma. É Deus quem faz a obra. E esse batismo funciona como uma espécie de apresentação oficial. Jesus não se torna filho ali, mas ele é revelado ao povo como filho naquele momento. Tudo que João pregou tinha esse objetivo: levar pessoas até esse Cristo. E o arrependimento cristão não termina em mudança de comportamento, mas em conformidade com o Filho amado. Mudar de vida no Evangelho é aprender a viver sob a mesma graça, no mesmo Espírito e para a mesma glória do Pai. Meus irmãos, muitas vezes nós que somos cristãos queremos confrontar pessoas que não são cristãs por causa de comportamentos errados que elas estão tendo. E isso não faz o menor sentido, porque elas não foram regeneradas. E infelizmente no meio cristão nós temos alguns pecados que parecem mais importantes e piores do que outros.
Então, se eu estou lidando com uma pessoa que tem inclinações homossexuais, eu preciso fazer com que ela saia dessas práticas. Será? Eu preciso orar para que ela se converta, igual o mentiroso precisa se converter, igual o corrupto precisa se converter, igual o orgulhoso precisa se converter. A nossa oração deve ser sempre para que Jesus transforme a pessoa como um todo, e não que mude comportamentos. Porque aquela pessoa bonitinha do escritório, que se veste bem, é educada, fala com todo mundo e parece ter uma vida ilibada, não está menos perdida do que o outro, porque ele não mostra os seus pecados. Jesus não está aqui para transformar comportamentos. Ele está aqui para entrar na nossa vida e transformar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir em todas as áreas da nossa vida, meus irmãos. Então, queridos, nós vamos concluir pensando em algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, viva em arrependimento constante. Abandone a ilusão de mudanças superficiais e permita que a palavra confronte, alinhe e reorganize o seu coração. Na prática, isso significa ouvir a voz de Deus com seriedade, reconhecer onde nossos caminhos estão tortos e responder com humildade, sabendo que é o próprio Senhor quem inicia e quem sustenta essa obra em nós. Mas nós também somos chamados a demonstrar um arrependimento verdadeiro por meio de mudanças de vida. A fé que nos salva não permanece escondida e nem apenas no nosso discurso. Ela alcança as suas escolhas, os seus relacionamentos, o seu uso do dinheiro, o uso do seu tempo e o uso do seu poder sobre as pessoas. Nós somos chamados a viver uma espiritualidade encarnada em nós, que se expressa na justiça, na generosidade, na integridade e no cuidado com as pessoas, especialmente com os mais vulneráveis. Porque onde Cristo reina, a vida começa a mudar de forma concreta. Então, arrependa-se com os olhos fixos em Cristo. Nós não mudamos para sermos aceitos. Nós mudamos porque já fomos aceitos no Filho amado. Por isso a nossa esperança não está na nossa força de decisão, mas na fidelidade daquele que foi batizado por nós, que viveu por nós, que enfrentou o juízo em nosso lugar. Por isso, viver em arrependimento é viver olhando para Cristo, sempre olhando para Cristo. É viver confiando na obra perfeita de Cristo, caminhando dia após dia no poder do Espírito, para a glória do nosso Deus e Pai.